Para começar, eu queria dizer que eu passei um tempo fora aí, porque tava trabalhando no final de semana, então vocês devem ter visto que não teve vídeo sexta nem sábado. Hum. Mas é a vida, né? A gente tem que trabalhar. Bom, então vamos lá, começando aí o vídeo de hoje. Vou falar de um tema aí que vocês viram no título, sobre o tempo, né? Mais uma vez, nós temos trabalhado bastante esse tema, esse assunto. Eu tenho estudado muito sobre esse assunto, ó. É todo dia mesmo que eu tenho pensado a respeito, tá? E todas as coisas, parece que quando a gente começa a estudar alguma coisa, isso é um efeito psicológico legal, né? A gente só vê isso. Então, tudo que eu vejo hoje parece que tá falando sobre isso, sobre o tempo, tem relação. Porque esse tema que eu vou falar hoje tem relação direta com a vida nossa e qualquer vida. A vida de todo mundo que estiver assistindo vai ter relação, tá? Esses pensamentos. E hoje eu vou começar lendo, tá? Aqui no meu Kindle, eu tô lendo Meditações de Marco Aurélio, né? Tô lendo também outros dois livros, depois eu posso falar pra vocês. Mas o que me chamou a atenção é que a parte que eu tinha parado justamente veio falar sobre isso, que é o que eu ia falar hoje. Então eu li isso daqui, eu falei, cara, eu tenho que falar isso aqui no vídeo. E começa assim, né? Dentro das meditações de Marco Aurélio, né? Ele fez vários livros. Tô no livro 3, no 10, né? Não se pode se dizer que é um capítulo, porque é bem curto, tá? Então, descarte, pois, todas as coisas. Mantenha apenas estas que são poucas. E além disso, tenha em mente que cada homem vive apenas nesse tempo presente, que é um ponto indivisível, e que todo o resto da sua vida é passado ou é incerto. Curto é, pois, o tempo que cada homem vive, e pequeno é o canto da terra onde vive, e curta também a mais longa fama póstuma. E mesmo isto só continuado por uma sucessão de humanos miseráveis que morreram muito cedo e que não conhecem sequer a si mesmo, muito menos aquele que morreu há muito tempo. Então, o que isso veio falar pra mim, né? Mais uma vez, mais um pitaco de área aí, né? Que a gente se preocupa muito com o mundo à nossa volta, claro, né? Nós somos um ser que tem uma capacidade de consciência que vai além de qualquer outro, né? De qualquer outro ser que existe. Nós temos essa lógica, né, muito mais aguçada e as emoções também a gente consegue digerir melhor, né? Porque a gente consegue racionar, né? Racionalizar elas, colocar ela nos campos dos pensamentos, trabalhar essa emoção, né? Isso é uma coisa interessantíssima, né? Que psicólogos, psicoterapeutas trabalham, né? Psiquiatras. E a questão é, a gente tem um tempo limitado na nossa vida. E o Marco Aurélio já começa dizendo que a gente se preocupa demais com o passado e o que é incerto, né? Ele diz dessa forma, achei interessante. Por que incerto? Porque é o futuro, né? Ele não usou a palavra futuro, ele usou a palavra incerto. Isso é muito interessante, né? Porque o passado é mais óbvio, né? A gente se preocupa com o passado, com aquilo que já foi, tem saudade, sente nostalgia, essas coisas que não existem mais. São tempos, por exemplo, não sei se vocês já tiveram a experiência de voltar a um local que você ia muito, né? Por exemplo, a sua escola antiga, ou eu, por exemplo, ia muito na igreja na minha adolescência. Quando você volta, né, nesse local, você sente alguma coisa estranha, né? Não é o mesmo sentimento de sempre, que você estava buscando, muitas vezes, né, quando você foi atrás, tá? Desse sentimento, dessa vivência que você tinha. Porque essa vivência que você tinha, ela não é mais possível. Porque você não é mais você. Em qual sentido? Nós estamos mudando todos os dias. Cada conexão que o nosso cérebro faz, né, transforma, muda quem nós somos. Se você comparar você de ontem com você de hoje, não é a mesma pessoa. E você de anos atrás, muito menos. Muitas coisas mudaram, características físicas, os seus genes vão mudando, né? Eles vão se degradando ali conforme o tempo vai passando. E tudo vai mudando, né? Tô abotoando o botão aqui. Pronto, com uma mão só. Então tudo vai mudando, né? E então ele diz, né, que a gente tem que tomar cuidado com isso, e isso me chamou muita atenção, porque a gente pensa demais no passado, a gente se preocupa demais com os momentos que a gente não viveu,
A gente fica triste porque, nossa, por que que eu não fiz tal coisa, né? Por que que eu fiz de tal jeito e hoje eu faria de tal jeito? Não importa, porque isso não existe mais, entendeu? As pessoas que você tá se importando, elas não são as mesmas, porque, como eu disse, todos os dias nós somos pessoas diferentes. O que existe, que é verdadeiro, o hoje. Não vou entrar aqui em temas científicos de tempo, né? De espaço-tempo, distorção, enfim, não vou entrar, mas eu tô falando aqui da nossa vivência humana, que é essa. O que é o passado já foi, tá? Agora, o que é o incerto, né? Eu achei interessante essa palavra. O futuro, né? A gente se preocupa demais com aquilo que a gente não tem controle nenhum, né? Eu já falei isso em vários vídeos aqui. A gente fica mais tempo ansioso, apreensivo com alguma situação que a gente mentalizou que a gente sequer tá passando por isso. Ah, e coincidentemente, outro livro que eu tô lendo caiu no mesmo capítulo, né? Que é Meditações para Mortais, né, do Oliver Burkeman, que é o mesmo criador do 4.000 Semanas, que eu já trouxe 2 vídeos falando sobre eles, né? Muito bom. Também estava falando sobre isso, sobre pontes, né? Ele usa essa expressão, pontes. Então, o que ele quis dizer, né, com as pontes? Pontes são passagens que nós vamos ter que passar na nossa vida, né? Momentos que nós vamos ter que enfrentar, enfim. E por que pontes, né? Na hora que a gente passar por elas, a gente tem medo de cair e tal, e a gente já mentaliza que essa ponte vai cair, que vai balançar, que a gente vai sofrer por passar por essa ponte. Sendo que, na realidade, muitas vezes não, né? Quantas vezes já passaram pela ponte e ela cai? Lógico que eventualmente vai cair tudo, né? Cai. Tudo na vida cai, né? Mas quantas vezes essa ponte já caiu, né? Então, qual é a chance dela cair? Claro que a chance aumenta a cada dia, mas, enfim, a gente se preocupa, né? Isso é uma metáfora, né? De tantas formas com o nosso futuro, a gente se preocupa como vai ser a vida dos nossos filhos, né? Quando eles tiverem a nossa idade, sei lá. A gente se preocupa com, nossa, como que vai ser se eu largar esse emprego, né? Como que vai ser se eu tomar essa decisão, se eu começar esse relacionamento, né? Enfim, a gente se preocupa demais tentando controlar o futuro. Por quê? Se a gente consegue imaginar como vai ser o futuro, por exemplo, ah, nossa, se eu perder essa garrafa aqui, eu confesso que eu tomava menos água antes de ter essa garrafa, tá? Hum. E se eu perder essa garrafa, eu vou ficar sem água? Não, entendeu? Então a gente acaba se preocupando demais com coisas que não merecem tanto a nossa atenção, nossa dor de cabeça, tá? E é o incerto mesmo, porque às vezes a gente fez um plano perfeito pra gente realizar tal coisa. E aí alguma coisa não vai dar certo. Porque dentro, na vida existem muitas variáveis, né? Essa semana passada, por exemplo, que eu falei que eu trabalhei bastante, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi... Choveu a semana inteira, né? Muita chuva, frio, né? Mesmo que é verão, eu tô até um pouco resfriado por conta disso. E o que é interessante a gente observar? Mudou todos os meus planos. Eu tinha um plano, um cronograma semanal completo ali pra observar e mudou tudo. Mudou literalmente tudo, porque uma coisa, um evento pode mudar qualquer coisa, pode mudar tudo, muda o rumo completo. Tanto que no final de semana, na sexta-feira, acarretou uma outra coisa, né? Que tem a ver com esse problema da chuva, entendeu? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas entendo que a gente às vezes acha que a gente pode controlar o futuro, que a gente pode controlar o destino das nossas vidas, mas a gente pode até certo modo, até certo lugar. Depois de um certo ponto, a gente não tem mais controle. A gente precisa entender que o que a gente pode controlar, e nem sempre, é a gente, mas nem sempre. Porque na maioria das vezes a gente também muda de ideia, a gente diz que vai começar a treinar e não começa, a gente diz que vai começar um projeto e não começa, a gente diz que vai ser melhor e por fim a gente continua sendo a mesma criatura. Falha, né? Então, essa é a questão desse livro. A gente precisa aprender a focar nesse presente, porque ele até finaliza também que o futuro, que é incerto, a gente se preocupa demais com as memórias póstumas. Nossa, como que vai ficar, né? Como que vai ser? Muita gente vive, né, falando de legado. Nossa, eu vivo para deixar um legado para os meus filhos.
Ah, é? Então como chama o seu bisavô? Você sabe o nome do seu bisavô? Essa é uma pergunta pra você também que tá assistindo. Você sabe o nome do seu bisavô? Da sua bisavó? Você não sabe nem o nome do seu bisavô. E você tá falando de legado? Poucas são as pessoas que deixam legado aqui na Terra. E mesmo quando deixam, muitas vezes elas são deixadas para trás, são ignoradas, né? Como, por exemplo, muitos cientistas, quando falavam de terra esférica, né, no caso, dizendo que a Terra não era plana, eles foram esquecidos por muito tempo depois que retomaram esse conhecimento e aí sim deram o Nobel para eles, deram o mérito. Mas eles só têm esse conhecimento hoje porque resgataram e constataram. Agora, pergunta se todas as pessoas sabem o nome desse cara. Eu mesmo, eu sei porque tô falando, né? Galileu Galilei. Mas muitas, e não é só ele, né? Tem vários outros, mas muitas pessoas não vão lembrar sequer o nome seu, sequer o que você fez, sua profissão. Isso é outro fator interessante. A minha esposa que estudou comigo, né, na escola, no ensino médio, ela não lembra que no meu primeiro ano eu cantava, né? Eu gostava de cantar bastante, eu era artista. E eu tinha cantado no primeiro ano em frente à escola inteira. E ela não lembrava disso. Então, às vezes, até coisas que a gente acha que, nossa, a pessoa, tá todo mundo me vendo, tá todo mundo prestando atenção, me gravando. Cara, na verdade, daqui a pouco você vai virar lembrança no máximo. No máximo, às vezes nem lembrança. Então, a reflexão é essa. Começa a estimular na sua vida esse crescimento interno, esse crescimento pessoal. De eu preciso focar no agora, porque é só o agora que existe. Você vai perceber que você vai não ficar ansioso, não vai ficar apreensivo, não vai querer controlar tudo. Desse jeito, você vai virar outra pessoa. Você não vai mais querer controlar as coisas, não vai ficar mais ansioso, apreensivo, enfim. Então, aprenda a usar essa ferramenta de viver o presente. Como? Use os seus 5 sentidos: olfato, paladar. Eu, por exemplo, tô sentindo que agora é hora do almoço. Pelo cheiro. Tá pronta, né, a comida. Mas a sua visão, seu paladar, olfato, audição, tato, enfim, use esses sentidos para se conectar com o presente. Muita gente utiliza a meditação, outras pessoas utilizam oração, outras pessoas gostam de exercício físico porque se sentem ali vivas, adrenalina, sei lá, enfim. O que eu quero que você pense é: começa a viver o hoje. Construir a sua vida hoje, sem a esperança do amanhã, porque é incerto, pode tudo mudar. Construindo o hoje, tentando viver uma vida melhor, da melhor forma que você pode, tá? Dessa forma, você vai estar vivendo como os estoicos gostariam que você vivesse, né? Não só buscando o prazer o tempo todo, né? E não só fugindo da dor o tempo todo, mas vivendo. Se tiver que passar por tal fase, por tal etapa, se um dia você tiver que passar, você vai e passa. Entendeu? Mas deixa pra você viver esse momento lá pra frente. Hoje você tá vivendo agora. Entendeu? Ah, mas hoje eu não tenho dor. Mas não se preocupe com as dores de amanhã. Senão você vai trazer para o presente essa dor de amanhã, essa preocupação, né? E vai manter sua cabeça ocupada com uma coisa que pode nem acontecer. Então, viva o hoje que é real. O hoje é presente e não é à toa porque ele tem esse nome, né? Presente. É um presente mesmo, né? Pra gente viver, pra gente aproveitar. E quando a gente muda, então, essa mentalidade, a gente muda a forma como a gente olha pra vida e muda como a gente enfrenta a vida, né? Então, para de querer controlar as coisas. Como? Só foca no agora. Ah, mas daqui 3 horas eu vou ter uma prova, vou ter que fazer tal coisa. Não importa. Daqui 3 horas. Agora não. Entendeu? Então é isso. Tem hora pra tudo, beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço, falou e tchau.